O sangue que salvou, o milagre de Irmã Marisa. Carlos sempre foi um homem de mãos calejadas. Trabalhava desde os 15 anos como servente de pedreiro, carregando sacos de cimento nas costas sob o sol escaldante de São Paulo. A vida não lhe dera muitas regalias, mas ele nunca se queixara. Até o dia em que sua filha mais nova, Marisa, recebeu o diagnóstico que abalou a família, anemia falciforme, uma doença genética que deformava suas hemácias, causando dores insuportáveis e colocando sua vida em risco a cada crise. Os médicos foram claros, não havia cura. Os tratamentos eram caros, as internações frequentes, e o desespero de Carlos crescia a cada noite em que via a menina de 8 anos se contorcer de dor, os olhos cheios de lágrimas, as mãos frias como gelo. Pai, será que eu vou morrer? Perguntava Marisa, e Carlos, com a voz embargada, só conseguia responder, não, minha filha. Deus não vai deixar. Mas as contas se acumulavam. O aluguel atrasava. A esposa, Dona Lúcia, chorava em silêncio enquanto costurava até tarde para ajudar nas despesas. Carlos, que nunca fora de frequentar igrejas, começou a sentir um vazio no peito, uma angústia que nem o trabalho conseguia afogar. Até que, certo sábado, enquanto caminhava pela rua desanimado, ouviu vozes vindas de um pequeno salão simples, sem cruzes nem imagens, apenas um letreiro discreto, Congregação Cristã no Brasil. Curioso, parou à porta. Dentro, homens de ternos escuros e gravatas, mulheres com saias longas e cabelos presos, todos cantando sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. O hino era lento, solene, ó. Que amor incomparável, Jesus por mim na cruz sofreu. Carlos sentiu algo estranho no coração. Não era emoção passageira, era como se aquelas palavras falassem diretamente à sua dor. Um irmão de rosto sereno, chamado Brother João, notou sua presença e aproximou-se com um sorriso. O senhor é novo por aqui? Entre, irmão. A porta de Deus está aberta para todos. Carlos hesitou, mas acabou entrando. Sentou-se no último banco, de cabeça baixa, enquanto o ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, lia um trecho da Bíblia: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Aqueles versos foram como bálsamo. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos e irmãs se levantavam, uns após outros, contando como Deus os livrara de enfermidades, dívidas, vícios. Uma irmã falava com lágrimas nos olhos sobre a cura de um tumor. Outro irmão agradecia por ter encontrado trabalho depois de meses desempregado. Carlos sentia o peito apertar. Será que Deus também poderia ouvir o meu clamor? No final da reunião, o ancião anunciou: próximo domingo teremos a Santa Ceia. É um momento sagrado, irmão. O corpo e o sangue de Cristo, dados por nós. Se alguém aqui precisa de um milagre, venha com fé. Carlos não entendia muito, mas algo dentro dele disse: volte. Na semana seguinte, Carlos voltou com Dona Lúcia e Marisa. A menina, frágil, foi recebida com carinho pelas irmãs, que lhe deram um lugar especial na primeira fileira. O culto era simples, nenhum show, nenhuma encenação. Apenas a palavra de Deus, hinos cantados com devoção, e orações que pareciam subir direto ao céu. Quando chegou a hora da Santa Ceia, Carlos observou tudo com reverência. Os irmãos passavam o pão e o cálice, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. O ancião explicou: este é o momento em que nos aproximamos do Senhor. Se alguém aqui está doente, que creia. O mesmo poder que ressuscitou Cristo pode curar hoje. Carlos segurou a mão de Marisa, que tremia. Filha, você quer receber a bênção de Jesus? Ela assentiu, e juntos se ajoelharam. O ancião impôs as mãos sobre a cabeça da menina e orou: Senhor, tu que saraste os enfermos com tua palavra, toca nesta criança. Que o teu sangue, derramado por nós, purifique também o sangue de Marisa. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos ao redor repetiram o amém em uníssono, e Carlos sentiu uma paz que não conhecia. Não houve gritos, não houve espetáculo. Apenas uma certeza quietinha no coração: Deus ouviu. Nos dias seguintes, Marisa não teve mais crises. As dores, que antes vinham como facadas, sumiram. Carlos e Dona Lúcia levavam-na ao médico incrédulos, e a cada exame, os resultados melhoravam. Isso não tem explicação médica, disse o hematologista, coçando a cabeça.
Sua filha está em remissão. Um ano depois, Marisa corria pelo pátio da igreja, saudável, enquanto Carlos, agora batizado nas águas, contava seu testemunho de pé, com a voz embargada: Irmãos, eu não tinha nada. Só dívidas, só dor. Mas Deus me deu tudo. Não foi medicina, não foi dinheiro. Foi a fé. Foi o sangue de Jesus, que é mais poderoso que qualquer doença. Dona Lúcia, ao seu lado, segurava a Bíblia com mãos trêmulas. Antes, eu só sabia chorar. Hoje, eu sei orar. A lição que ficou. Carlos aprendeu que os milagres de Deus não vêm com alarde. Vêm na simplicidade de um culto sem instrumentos, na humildade de irmãos que não buscam fama, mas apenas servir. Vem quando a gente se ajoelha, não por obrigação, mas por necessidade. Porque no fundo, todos nós somos como Marisa, frágeis, precisando de um sangue novo, de uma vida nova. E esse sangue, Carlos descobriu, não se compra. Não se merece. Só se recebe. Na Santa Ceia, no batismo, na oração sincera de um coração quebrantado. A congregação cristã no Brasil não promete riqueza nem vida fácil. Promete apenas uma coisa: Jesus. E para Carlos, isso foi suficiente. Até hoje, quando passa pela porta da pequena igreja onde tudo mudou, ele para um instante, olha para o céu e sussurra: Obrigado, Senhor. Pelo pão. Pelo vinho. Pela vida. A vida de Carlos depois daquele dia não ficou isenta de lutas. Os problemas financeiros não desapareceram como mágica, as contas continuavam chegando, e as noites de insônia ainda vinham de vez em quando. Mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Não era mais o mesmo homem que entrava na igreja arrastando os pés, com o coração amargurado e as mãos vazias. Agora, mesmo nos dias difíceis, ele tinha uma certeza que nenhum banco podia tirar, nenhuma crise podia abalar: Deus o havia visto. E isso bastava. Um domingo, alguns meses depois, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras após o culto, Carlos notou uma mulher sentada nos fundos, chorando em silêncio. Era uma jovem, não devia ter mais que 25 anos, com os olhos inchados e as mãos trêmulas. Algo naquela cena o transportou de volta à sua própria dor, aquela noite em que ele mesmo havia se ajoelhado ali, quebrado. Sem pensar duas vezes, aproximou-se e sentou ao seu lado. O que foi, irmã? Perguntou, com a voz baixa, como quem já conhece o peso de uma batalha invisível. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão e balbuciou algo sobre um diagnóstico médico, uma doença que os médicos disseram não ter cura. Carlos não era pastor, não tinha respostas prontas, mas tinha uma história para contar. Então, com a simplicidade de quem fala do que viveu, compartilhou como Deus o havia encontrado ali mesmo, naquele mesmo chão, e como um milagre não precisa de holofotes para ser real. Eu não sei se o Senhor vai curar você hoje, amanhã ou daqui a um ano, disse ele, olhando nos olhos dela. Mas uma coisa eu sei, ele te vê. E isso já é o começo de tudo. A jovem, chamada Ana, voltou no próximo culto. E no outro. E no outro. Não foi uma cura instantânea que a manteve ali, foi a certeza de que, naquela igreja pequena, com irmãos simples, ela não estava sozinha. E assim como Carlos havia aprendido, Ana também descobriu que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tem. Com o tempo, Carlos começou a servir mais ativamente. Não como obrigação, mas como resposta. Ajuda a distribuir o pão da Santa Ceia, visita os doentes, ora com quem chega desanimado. Não é um homem de grandes palavras, mas de pequenas ações que falam alto. E toda vez que alguém lhe pergunta como ele consegue ter tanta paz em meio às dificuldades, ele apenas sorri e diz: Porque eu já estive no fundo do poço e vi a mão de Deus me puxando para cima. Não com fogos de artifício, não com promessas de riqueza. Só com Ele. E isso, meu irmão, é mais do que suficiente. A igreja continuou pequena. Os bancos de madeira ainda rangem, o ventilador de teto ainda faz barulho, e as paredes ainda precisam de uma pintura. Mas ali, entre aquelas 4 paredes, algo sagrado acontece todos os domingos: vidas são restauradas. Não de forma espalhafatosas, mas na quietude de um coração que se rende. Carlos não sabe explicar teologia. Não decorou versículos.
Mas sabe de uma coisa, quando um homem ou uma mulher entra naquela porta com o último fôlego de esperança, algo muda. Porque ali, no meio da simplicidade, Deus age. Não como o mundo espera, mas como só Ele sabe fazer de maneira profunda, silenciosa e eterna. E assim, a história de Carlos se tornou parte de uma história maior, a de uma igreja que não promete milagres, mas que os vive. Não por mérito próprio, mas pela graça daquele que disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ali, entre o pão partido e o vinho derramado, essa promessa se cumpre uma vida de cada vez. Naquele domingo de manhã, enquanto o sol ainda lutava para romper as nuvens pesadas sobre a periferia de São Paulo, Carlos chegou mais cedo do que de costume. Não era por obrigação, mas por uma inquietação no peito que não o deixava sossegar. Enquanto arrumava as cadeiras e verificava o som, seus olhos se fixaram em um casal que entrava pela porta com passos lentos, como se cada um deles pesasse mais do que o corpo poderia suportar. Era eles, Marcelo e Ana. Carlos os reconheceu imediatamente, embora nunca tivessem trocado mais do que um cumprimento rápido nos corredores. Ele sabia da história deles porque, na Universal, as dores não ficam escondidas, elas são compartilhadas no altar, entre lágrimas e orações. Marcelo, um pedreiro que havia perdido o movimento das pernas depois de um acidente no trabalho, carregava no rosto a marca de quem já havia ouvido muitos anãos. Ana, sua esposa, tinha os olhos inchados de tanto chorar, mas ainda segurava com força a mão do marido, como se dissesse: Até aqui, nós vamos juntos. Carlos se aproximou sem pressa, com aquele jeito simples que só quem já foi quebrado consegue ter um bom dia. Tudo bem com vocês? Perguntou, embora soubesse que não estava. Marcelo tentou sorrir, mas a dor era mais forte. É que, a gente não aguenta mais, irmão. Os médicos falam que não tem jeito, que eu nunca mais vou andar. E a gente já vendeu tudo, já pediu emprestado, já chorou até não ter mais lágrimas. Sua voz falhou. Ana baixou a cabeça, envergonhada, como se estivesse pedindo desculpas por não ter forças. Carlos não ofereceu palavras vazias. Não falou em tudo vai dar certo ou Deus tem um plano. Em vez disso, olhou nos olhos deles e disse: Vem. Hoje é o dia de vocês entregarem isso aqui. E apontou para o altar, onde a luz do sol finalmente conseguia entrar, formando um caminho dourado no chão. Eles obedeceram. Marcelo se arrastou com dificuldade até a frente, apoiado em Ana e em uma bengala gastas. Quando chegaram, o pastor já estava ali, de braços abertos. Não havia câmeras, não havia espetáculo, só uma igreja cheia de gente comum, que também carrega as suas próprias batalhas, mas que acredita que ali, naquele lugar, Deus ainda fala. O pastor impôs as mãos sobre Marcelo e começou a orar. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras difíceis. Foi um clamor, quase um grito de guerra: Senhor, o Senhor vê a fé desse homem. Ele não veio aqui por curiosidade, veio porque não tem mais para onde ir. E o Senhor disse que quem bate, a porta se abre. Então abre, Senhor. Em nome de Jesus. De repente, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi um calor que começou nos pés de Marcelo e subiu como uma corrente elétrica pelo seu corpo. Ele sentiu os dedos dos pés formigarem, depois os tornozelos, as panturrilhas, e então, sem entender como, seus músculos responderam. Com lágrimas escorrendo, ele tentou mover o pé direito. Tremia, mas moveu. Depois o esquerdo. Ana gritou, cobrindo a boca com as mãos. A igreja inteira se levantou, uns chorando, outros louvando, todos testemunhando. Marcelo se apoiou na bengala, mas desta vez não foi para se arrastar, foi para se levantar. Primeiro um passo, depois outro. Vacilante, sim, mas firmes. Quando deu 3 passos sozinho, a bengala caiu no chão com um barulho seco. Ele não precisava mais dela. Ana correu para abraçá-lo, e os dois caíram de joelhos, não por fraqueza, mas por adoração. A igreja explodiu em louvor. Não era histeria, não era emoção passageira, era a certeza de que ali, naquele pedaço de chão sagrado, o impossível tinha se tornado real. Carlos, de pé ao lado do altar, sorria com os olhos cheios d'água. Não era pela emoção do momento, mas porque ele sabia, aquele não era um milagre isolado. Era mais uma prova de que,
quando o homem esvazia seu orgulho e entrega a sua dor, Deus enche o vazio com sua glória. Não de forma barulhenta, como o mundo exige, mas no silêncio de um coração que se rende. E assim, mais uma história se juntou às tantas outras que aquelas paredes já tinham visto. Histórias de pessoas que chegaram arrastando feridas e saíram caminhando em vitória. Não porque a igreja é perfeita, ela não é, mas porque ali, no meio das imperfeições, Deus escolheu se revelar. Não com fogos de artifício, mas com vidas transformadas. Porque no final das contas, os milagres não são para encher os olhos, mas para encher a alma. E naquela manhã, enquanto Marcelo e Ana saíam da igreja de mãos dadas, o sol finalmente rompeu as nuvens, como se o próprio céu quisesse testemunhar: sim, aqui, a esperança ainda tem endereço. Os dias que se seguiram não foram fáceis, mas algo dentro deles havia mudado. Marcelo ainda sentia o peso da traição, e Ana ainda carregava a culpa das escolhas erradas, mas agora havia uma luz no fim do túnel que antes parecia infinito. Não era uma luz fraca, daquelas que tremeluzem e se apagam, mas uma chama firme, alimentada por algo maior do que eles mesmos. Na primeira quarta-feira depois daquele domingo, eles voltaram à Universal. Não por obrigação, nem por pressões externas, mas porque sentiram que ali, entre aquelas paredes simples, havia algo que eles não encontravam em nenhum outro lugar, uma presença que os entendia sem julgamentos. O pastor os recebeu com um sorriso sincero, como se já soubesse que eles voltariam. E talvez soubesse mesmo, porque quem lida com milagres aprende a reconhecer quando Deus está mexendo na vida de alguém. Dessa vez, eles não choraram. Ou melhor, choraram, mas eram lágrimas diferentes. Marcelo, que antes mal conseguia olhar nos olhos da esposa, agora segurou sua mão com uma firmeza que nem ele mesmo reconhecia. Ana, que antes se escondia atrás de desculpas, agora olhava para frente com uma determinação que só quem foi perdoado de verdade consegue ter. O pastor os chamou para um momento de oração no altar. Não foi uma cena dramática, com gritos ou manifestações espalhafatosas. Foi simples, um homem de Deus colocando as mãos sobre eles e falando palavras que pareciam sair direto do coração de Deus. O Senhor está restaurando o que o inimigo roubou, ele disse, com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. E eles creram. Não porque eram ingênuos, mas porque já tinham visto com os próprios olhos que, naquela igreja, Deus não era só uma teoria, era uma realidade que tocava vidas. Nos dias seguintes, as coisas começaram a se ajustar de um jeito que só pode ser chamado de sobrenatural. Marcelo, que antes se afogava em raiva, sentiu um alívio no peito, como se um peso de toneladas tivesse sido tirado de suas costas. Não era que ele tivesse esquecido o que aconteceu, mas agora conseguia respirar sem sentir que estava se afogando. Ana, por sua vez, começou a enxergar um propósito na sua dor. Entendeu que Deus não a havia abandonado, pelo contrário, estava usando até seus erros para moldá-la em algo melhor. Um dia, enquanto arrumava a casa, Ana encontrou uma velha Bíblia esquecida numa gaveta. Ao abri-la, um versículo saltou aos seus olhos: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Filipenses 3:13. Não foi coincidência. Ela soube na hora que era Deus falando diretamente com ela. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Marcelo, por sua vez, começou a notar mudanças no trabalho. O ambiente pesado, que antes o sufocava, agora parecia menos hostil. Até seu chefe, conhecido por ser rígido, o cumprimentou com um aceno de cabeça mais amigável naquela semana. Pequenos sinais, mas que para ele eram como confirmações de que Deus estava agindo até nos detalhes. E então veio o domingo seguinte. Desta vez, eles não chegaram com o coração partido, mas com gratidão. E foi ali, no meio da congregação, que algo inesperado aconteceu. Enquanto o coral cantava Deus é fiel, Ana sentiu algo dentro dela se quebrar, não de dor, mas de libertação. Era como se as últimas correntinhas que aprendiam ao passado se rompessem de vez. Marcelo, ao seu lado, sentiu o mesmo. Não houve palavras, mas quando seus olhos se encontraram, souberam, eles tinham recebido não só a cura, mas uma segunda chance. O pastor, ao final do culto, fez um convite: quem aqui quer dar um testemunho do que Deus tem feito? Marcelo e Ana se olharam, e sem precisar dizer nada, levantaram as mãos juntos. Subiram ao púlpito tremendo não de medo, mas de emoção. E quando Marcelo começou a falar, sua voz não estava quebrada pela dor, mas firme pela fé.
nós viemos aqui há algumas semanas destruídos. Eu, com ódio no coração, e ela, com culpa. Mas Deus nos encontrou bem aqui, neste lugar. Não foi fácil, não foi mágico, mas foi real. Ele está restaurando nosso casamento, nossa família, nossa paz. E se Ele fez por nós, pode fazer por qualquer um que estiver aqui hoje. Quando terminaram, o templo explodiu em aplausos e glórias a Deus. Mas o mais bonito não foi o reconhecimento das pessoas, e sim o sorriso no rosto deles, um sorriso que só quem foi tirado do lixo e colocado num trono consegue ter. Porque milagre não é só o que a gente vê. Milagre é o que a gente vive. E eles estavam vivendo um. Não do jeito que imaginavam, não no tempo que queriam, mas do jeito de Deus, perfeito, no momento certo, e para a sua glória. E assim, mais uma história de vitória foi escrita nas páginas da Universal. Não porque a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, mas porque é um lugar onde Deus encontra os imperfeitos e os transforma. Onde corações quebrados são consertados, onde sonhos mortos ressuscitam, e onde, no meio do barulho da vida, a voz de Deus ainda fala: eu estou aqui. E eu nunca desisti de você. O milagre se completou quando, meses depois, aquele mesmo grupo que antes mendigava a esperança agora estendia as mãos para ajudar outros. O que começou como um grito de socorro terminou em um coro de gratidão. As casas que antes eram abrigos improvisados viraram lares, as lágrimas de dor se transformaram em risos de quem sabe que, contra todas as probabilidades, Deus escreveu um final diferente. O mais lindo não foi o dinheiro que chegou, nem as portas que se abriram, foi a certeza de que, no meio do deserto, Deus tinha preparado um banquete. Eles descobriram que milagre não é só a mudança das circunstâncias, mas a transformação do coração. Aqueles que se sentiam descartados agora sabiam: se Deus restaurou a eles, poderia restaurar qualquer um. Reflexão final. A vida muitas vezes nos joga no lixo, mas Deus não nos deixa lá. Seu amor não escolhe os qualificados, e Ele qualifica os escolhidos. O verdadeiro milagre não está apenas no como Deus age, mas no porquê, porque Ele nos ama além das nossas falhas, além das nossas dúvidas, além do que merecemos. Lição de vida. Se você está esperando um milagre, não olhe só para o que falta, veja o que Deus já fez. Às vezes, o maior sinal de que Ele está trabalhando é a paz que inunda a alma antes mesmo da vitória chegar. Deus não muda as coisas para nos abençoar, Ele nos abençoa para nos mudar. E quando isso acontece, o milagre não é só seu, vira testemunho para quem ainda duvida que a luz pode brilhar na escuridão. Porque no fim, a maior prova de que Deus existe não são os aplausos, mas as vidas que, como a deles, passam de impossível para só Deus explica. E essa história, ela ainda está sendo escrita, talvez na sua vida.